No capítulo anterior, Denji estava lutando contra a Reese, uma híbrida, o demônio bomba. Ele foi atacado pela mesma, mas ele conseguiu se prender junto com ela e se atirou no mar. Após isso, na praia, ele revelou seus sentimentos para a Reese, mas a mesma disse que tudo que eles viveram juntos não passou de uma mentira, pois assim ela foi treinada. Hoje irei resumir o capítulo 52, o fim do arco do demônio bomba. Antes de conferir, deixe seu like brabo se você já é de casa. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, após a luta na cidade, o capítulo inicia com os policiais e a segurança pública no local. Kishibe disse ao Aki que existia uma história que as mães na União Soviética contavam para os seus filhos quando queriam assustá-los. Elas contam que existia uma sala secreta no armazém de munições e que lá estava cheio de crianças órfãs. As crianças não tinham liberdade, pois não poderiam sair de lá. Elas eram tratadas como objetos e seus corpos eram usados para experimentos até morrerem. Enquanto Kishibe contava isso ao Aki, Reese estava disfarçada entre os civis. Continuando, Kishibe estava dizendo ao Aki que era para ser somente mais uma história, até um jornal fazer uma matéria mostrando que essa tal sala existia. Um jornalista americano rastreou até chegar na verdade. Por um tempo, eles falavam somente disso na cidade. O jornal até publicou as fotos das crianças achadas no local, mas com o passar do tempo, ninguém falava sobre isso. Kishibe diz que uma das garotas que enganou o Denji era uma delas, daquela sala. Soldados soviéticos criados para servir o governo e que poderiam chamá-lo de ratos de laboratório. Enquanto isso, Reese recebeu uma flor de uma criança. Na estação, em seu pensamento, ela disse que o trem das 11h08 para Yamagata sairia em alguns instantes. Após isso, na estação de trem, ela desceu as escadas e foi em direção à cafeteria que ela trabalhava. Olhando para a cafeteria, ela estava no meio de um bando de ratos. Os ratos se uniram até formarem uma forma. Então ela se preparou para se transformar e o bando dos ratos disse eu também. Makima apareceu segurando um rato em sua mão, dizendo que gostava dos ratos do campo. Makima disse a Reese que seu amigo tinha uma fazenda e todo outono ela o visitava e o ajudava com seu trabalho, pois os ratos se escondem no solo dos campos e comem as plantas. Sendo assim, antes que o solo fosse coberto por neve, tinha que exterminá-los. Tinha que cavar o solo para usar os cães para matá-los. Makima disse a Reese que não poderia falar o motivo, mas ver aquilo deixava ela mais calma. Quando Reese estava se preparando para puxar o pino de sua gargantilha, seu braço é cortado. Makima disse que é por isso que ela gostava do rato do campo. Reese tentou atacar Makima, mas a mesma foi acertada em seu peito com uma lança feita pelo demônio anjo. Ferida, Reese novamente tentou puxar o pino da sua gargantilha, mas a Makima não deixou. Reese ficou se perguntando por que ela não matou Denji quando eles se conheceram. Olhando para a cafeteria e o Denji lá dentro, em seu pensamento, ela disse que a verdade é que ela também nunca tinha ido para a escola. Makima então retirou a lança do peito da Reese e disse ao demônio anjo que mandou ele trazer o Aki também. Mas na verdade ele não queria fazer o Aki matar uma garota. Sendo assim, o demônio era gentil. E o mesmo disse, afinal ele era um anjo. O demônio anjo, olhando para o rato, perguntou se realmente a cidade era um lugar bom. Mais tarde, à noite, Denji ainda estava na cafeteria, esperando pela Reese, segurando um buquê de flor. O dono do local disse ao Denji que precisava fechar a loja e que era para ele acordar para a vida, já que ele levou um toco, pois os dois viviam em mundos diferentes, mas não era para ele se preocupar. Um dia ele iria encontrar metade da sua laranja. Então a porta abriu, ele ficou todo animado, mas na realidade era a Power, chegando na cafeteria. A mesma disse que a Vossa Majestade tinha voltado e que ela rastreou ele através de seu cheiro. Então ela olhou para o buquê e disse que as flores combinavam com ela e pediu a ele. O mesmo, entediado, olhou para a Power e começou a comer as flores. Power disse para ele não comer as flores, pois eram delas, e o chamou de ladrão.